pessoal, estamos em mais uma aula de física, eu sou o professor Jean Pegoraro e o assunto de hoje vai ser a continuidade de eletricidade. Assunto chamado potência elétrica, tá? Na física nós temos alguns conceitos que são gerais em todas as áreas pertinentes a ela. Potência nós vamos ver em eletricidade, nós vamos ver em mecânica e até na calorimetria, termologia, em toda a parte da física. Então, para a gente entender o que é potência, pensem o seguinte, tá? Tenho duas meninas, a menina Bruna e a Rafaela, onde cada uma tem uma chapinha, tá? A Bruna tem uma chapinha com potência de 1000 watts, tá? E a Rafaela tem uma chapinha, uma potência de 3000 watts. Qual é a diferença da chapinha de uma para outra? Vamos supor que as duas chapinhas, né, aquele material que é feito para deixar os cabelos das meninas mais lisos, mais lindos, mais sedosos, né, serve para quê? Se eu tiver a menina que tiver a potência de 1000 watts, a chapinha, e a que tiver 3000, qual vai ser a diferença quando eu quiser alisar o cabelo com a chapinha de 1000 watts e a de 3000 watts? Vamos supor que eu deixo ao mesmo tempo a chapinha em contato com o cabelo delas. Qual das duas chapinhas vai alisar o cabelo mais rápido? A que tem 1000 watts de potência ou a que tem 3000 watts de potência? Acho que essa resposta todos já sabem que é aquela que tem maior potência, certo? Se eu for ver agora em caso de motos, eu, por exemplo, tenho uma Honda 125, tá? Que ela tem uma potência de 12 cavalos mais ou menos. Se for ver aquela moto sem graça, aquela tal de Harley Davidson, aquelas motos sem graça, não tem graça nenhuma, e tu for comparar a potência da minha 125 e da Harley Davidson, que aqueles tiozões andam lá tirando onda, que eu nem sei por que eles fazem isso, né? E aí eu noto o seguinte, qual das duas motos tem maior potência? A Harley Davidson sem graça ou a minha Fan 125 com muita graça? O que eu noto? Que a Harley Davidson tem uma potência muito maior. Ou seja, se nós dois formos fazer uma corrida e eu tentar exigir o máximo da minha moto e o tiozão lá utilizar a Harley Davidson, o máximo da moto dele, com certeza ele vai chegar bem antes do que eu. Mas olha só, nesses dois casos eu falei de potência, eu provei que tu já sabe o que é isso. Eu só vou dar nome às coisas. O que a potência relaciona? No caso da chapinha das meninas, eu tenho a energia elétrica, tá? Eu tiro a energia elétrica da minha tomada e transformo ela em calor. Eu noto que a chapinha que é mais alta, que tem maior potência, faz essa transformação mais rápido. Assim como na moto, eu tenho o combustível e eu tenho uma reação que eu não estou interessado em saber agora, mas o Eduardo te ensina isso na parte de química, então não deixe de assistir às aulas de química também do aula D. Ele mostra que eu tenho uma reação que eu tiro uma energia do combustível e transformo em energia cinética na moto. Eu vejo que a moto mais potente é aquela que faz essa transformação mais rápida. Então se eu fosse fazer de uma maneira geral, o que é potência elétrica, mas potência de uma forma geral, é o que? A rapidez, tá? Com que eu transformo essa energia. Então eu vou colocar aqui, ó, com que se transforma a energia. Então é interessante, né, pessoal, que no caso da energia elétrica, o que eu analiso? Eu estou transformando a energia elétrica em calor, por exemplo. Então, se eu vou botar de uma maneira geral, eu estou analisando o quê? O quão rápido eu pego essa energia elétrica e transformo em calor. Dessa forma, eu faço aquecer a chapinha, tá? Então, o que eu noto? Até uma aula mais à frente, nós vamos definir o que é calor, que é energia em trânsito. Eu vejo que tem algumas relações. Que letra tu acha que vai ser mais conveniente para eu me referir à potência elétrica? Bom, acho que P é uma letra bem conveniente, certo? P eu vou me referir à potência elétrica. No Sistema Internacional de Medidas, potência é medida em watts, tá? Então, no SI, a minha unidade é em watts, que eu represento pela letra W maiúsculo. Então, olha só, vamos pensar do que depende essa potência. No caso da eletricidade, vamos ver o seguinte, nós já vimos em aulas anteriores o que era tensão e o que era corrente elétrica. Vamos pensar, será que a tensão, a diferença de potencial que eu estabeleço na minha chapinha, vai fazer diferença ou não para a potência? Com certeza! Lembra no meu aparelho
quando eu ligava uma torradeira que foi feita para funcionar em 110 volts em 220, o que acontecia? Ela queimava, porque eu tinha uma energia elétrica associada àquela diferença de potencial. Então essa potência elétrica, ela depende da minha tensão. Ela depende da minha diferença de potencial, que eu me refiro à letra V, tá? Que no Sistema Internacional de Medidas, a minha unidade de tensão, é interessante aqui, pessoal, porque eu tenho alguns nomes que eu posso me referir à mesma coisa. Tensão é diferença de potencial, ou DDP, ou até erroneamente chamando de voltagem, tá? E aí tu já tem qual é a unidade no Sistema Internacional de Medidas, tá? De tensão. Mas não só isso. Se tu lembrar da nossa aula do chuveiro, que eu queimei o pepino, que aula, professor? Acesse aqui do lado que nós temos a aula que eu faço o efeito Joule e explico como funciona o chuveiro. Eu noto o seguinte, que a corrente elétrica também tem uma relação com a minha potência. Quanto maior for a corrente elétrica que passa no material, lá no meu chuveiro eu verificava que aquecia mais o meu filamento. Então, de uma maneira análoga, eu também dependo da minha corrente elétrica, tá? Para analisar essa minha potência elétrica no meu material. Então, a minha corrente elétrica, eu me refiro com a letra I, tá? E no Sistema Internacional de Medidas, ela é dada em amperes, tá? Então, escrevendo aqui, ó, tem um sinalzinho virado, dado em amperes. Bom, pessoal, se potência elétrica, ela depende desses meus fatores, eu posso relacionar tudo isso em uma equação, que eu vou te mostrar aqui em cima, bem para ficar bem destacado. Pensa comigo. Potência elétrica depende da minha tensão, depende da diferença de potencial. Então, essa potência elétrica vai ser igual a minha corrente vezes a minha tensão. Certo? Pensa! Quanto maior for a corrente, maior vai ser a potência elétrica. Assim como, se eu ligar uma torradeira de 110 numa rede de tensão 220, a minha corrente e a minha tensão seria muito maior. Faria com que ela queimasse, tá? Porque ela não foi feita para suportar isso. Então assim, ó, pessoal, essa equação, eu posso derivar mais duas equações saindo dela. Mas aí eu preciso que tu lembre da definição de resistência, consequência da lei de Ohm. Lembra lá que eu tinha mostrado que V é igual a R vezes I? Se em vez de V eu colocar R vezes I, o que eu consigo mostrar nessa minha equação? Que eu vou ter uma outra equação que vai ser o quê? Ó? I, tá? Que eu mostrando aqui. E no lugar de V, eu vou colocar R vezes I. E o que o professor de matemática ensinou pra ti? Que se tu tiver I vezes I, vai dar I ao quadrado. Ou X vezes X, X ao quadrado. Então aqui, ó, só vou mostrar essa primeira pra te ver da onde que sai, ó. Em vez de colocar V, eu coloquei R vezes I. E aí, I vezes I vai dar I ao quadrado vezes a minha resistência. Então o que eu quero mostrar? Tu não precisa decorar as equações separadas, porque se tu souber a definição, se tu lembrar dos conceitos, tu vai chegar nela. Assim como se eu, em vez de isolar o meu I, né, como isolar o V que eu coloquei aqui dentro, eu posso isolar o I ali e fazer sumir ele da minha equação. E se eu fizer a mesma coisa, ou seja, colocar o I, passo o R que está multiplicando, ele passa dividindo, vai ser V sobre R. Então, o que eu vou notar? Que no lugar de I, se eu colocar V sobre R, só vou colocar que ela finalmente vai ser V ao quadrado sobre R. E aqui eu tenho as três equações que relacionam a potência elétrica. Mas cá entre nós, no Enem, esse cálculo não te é cobrado. O que é cobrado é a continuação disso, que é minha energia consumida. O Enem ele tem a cara de colocar questões contextualizadas. Pega esse mesmo exemplo da chapinha. Quando eu tenho a chapinha de 1000 watts de potência, ela sim, ela tem uma potência menor, ou seja, ela faz aquela transformação de energia mais devagar do que a de 3000 watts. Mas olha só, se eu fosse ver em relação de energia, quem iria consumir mais energia? Eu acho que em chapinha não fica tão claro, mas se tu pensar na Harley Davidson, aquela moto sem graça, e na minha Fan, qual das duas precisa de mais combustível para andar? Vamos supor que eu quero que elas andem na mesma velocidade. A Harley Davidson. Por quê? A potência é muito maior. Quanto maior for a potência do teu material, mais energia tu precisa para que ele funcione. Então, com certeza, quanto maior for a potência do teu chuveiro, mais energia elétrica ele vai gastar. Isso é muito abordado no Enem porque
Se eu chamar um E aqui de energia consumida, o Enem geralmente coloca algum aparelho e pergunta quanto que tu ia gastar em grana no final do mês fazendo, por exemplo, utilizando a tua chapinha diariamente durante 15 minutos. Então assim, ó, vamos pensar. Essa energia consumida eu vou chamar de E. Tá? No Sistema Internacional de Medidas, energia é dada em joules. Tá? Mas aqui, como eu estou analisando no SI, é mais interessante eu ver ela como watts vezes segundo, que é a mesma coisa, tá? Essa unidade agora não é tão importante. Mas assim, faz diferença a minha potência do meu material para eu analisar a energia ou não? Com certeza! Quanto maior for a potência do meu material, mais energia eu preciso para ele funcionar. Então, essa energia consumida depende da potência. Agora pensa comigo, o tempo de uso, será que faz ou não faz diferença? Bom, com certeza, né? Se eu for tomar um banho de 1 minuto, e em relação a um banho de 3 horas, o banho de 3 horas eu vou gastar bem mais energia. Lembrando, né, quando eu falo gastar energia, colocar entre aspas, porque nós não gastamos energia. Lembra da máxima aquela, na natureza nada se cria, tudo se transforma, tá? Então eu vejo que o meu tempo também influencia. Então assim, pessoal, eu tenho essa equação que calcula a energia consumida, tá, de um material qualquer. Interessante porque essas equações aqui, ó, essa parte de energia consumida, como é abordada nos vestibulares, geralmente não é no Sistema Internacional de Medidas. Porque olha só, se tu pegar a tua conta de luz e olhar bem no canto inferior, ela não te dá o quanto tu consumiu de energia elétrica durante o mês? Sim. Mas aí eu te pergunto, está em watts vezes segundo a tua energia? Como é que ela está? Em quilowatt-hora. Então tu tem que saber essa conversão, porque se cair alguma questão, que geralmente cai muito no Enem, tá, sobre essa parte de energia, tu vai ter que calcular não no Sistema Internacional de Medidas, mas sim na unidade usual. Então, eu vou fazer aqui um adentro aqui do lado para te mostrar a conversão dessas unidades. Então assim, ó, pessoal, lembrando, isso aqui nós vamos ver na cinemática, tá? Na cinemática é abordado, isso eu vou fazer um parênteses. Se tu lembrar, 1 quilômetro são quantos metros? Esse K é um prefixo que significa 1000. Então, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Assim como, se eu tiver 1 quilograma de massa, se eu colocar 1 quilograma de massa aqui, essa mesma massa medido em gramas é o quê? Bom, se tu pegar a lógica, o K vale 1000, 1 quilograma é 1000 gramas de massa. Interessante, aqui a minha unidade é em quilowatt-hora. Então, 1 quilowatt-hora, tá, vai ser o quê? Se eu for cuidar esse K, vai ser 1000, né? Vou fazer a mesma conversão. O K vale 1000 watts vezes hora. Só que no Sistema Internacional de Medidas o tempo não é dado em horas, é dado em segundos. Então tu lembra? 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Se eu pegar e multiplicar 60 minutos vezes 60, eu vou ter a minha hora em segundos. Então, 1 hora é exatamente a mesma coisa que 60 vezes 60. Ou seja, 3.600 segundos. Certo? Então, o que eu noto? Que essa é a minha conversão que eu tenho para passar de quilowatt-horas para watts por segundo. Então, botando de uma forma mais bonita, tá, pessoal? Isso aqui é interessante. Vai ser 1 kWh, tá? Se eu colocar em notação científica, tu vai aprender isso em matemática. Veja os vídeos de matemática que tu vai ver essa notação científica. É a mesma coisa que 3.6 vezes 10 na 6 watts vezes segundo, certo? E aqui eu tenho a minha conversão. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo que foi uma questão que o Enem já abordou. Posso apagar aqui na esquerda? Acho que sim, né? Acho que vocês já devem ter copiado, já deu tempo para copiar tudo bonitinho. E eu vou colocar uma questão similar com a questão que caiu no Enem, tá? Alguns anos atrás. Então é o seguinte, um chuveiro com potência
de 5.000 watts. Mais ou menos essa é a potência de um chuveiro, não os melhores. Temos potências hoje em dia, temos chuveiros que tem potência de até 7.000 watts, tá? Que esquentam a água de uma maneira bem mais rápida, como nós já estudamos antes. Vamos supor que uma pessoa toma banho todo dia. É bem importante isso. Ela tem uma duração do banho de 30 minutos. Ou seja, se ela for analisar esse tempo em horas, vai ser meia hora, ok? E aí, o que vai acontecer? Vão te dar uma tarifa. Supondo que na região onde a menina mora, ou o menino que está tomando banho, tá? A pessoa, cada 1 kWh, ela gasta 50 centavos de energia consumida. Esse valor é muito interessante, que se tu pegar a tua conta de luz e olhar bem no canto embaixo, diz discriminado o quanto de energia tu gastou, tá? E a tarifa que eles te cobram. Então assim, em 1 kWh, que é a tarifa, que é a energia que a companhia de rede elétrica te dá, tu gasta 50 centavos de dinheiro. Então assim, primeiro, supondo que a pessoa toma banho todo dia, quanto que ela gasta por banho? Então aqui em cima eu vou colocar, tá, a energia que ela consome por banho. Então se tu lembrar da relação da energia, da potência e do tempo, tu tem ela aqui do lado. Que essa energia, tá, vai depender da potência do meu material e também vai depender do tempo. Só que é interessante eu já pegar e converter essa potência para quilowatts. Porque a minha tarifa foi dada em kWh. Então se eu pegar essa minha potência aqui, ó, eu vou colocar de uma outra cor para discriminar, olhando o nosso exemplo que nós aprendemos anteriormente, o K vale 1.000. Então 5.000 watts é a mesma coisa que 5 kW, tá, de potência. Então 5.000 watts, se eu dividir por 1.000, eu tenho 5 kW de potência. Só que a minha tarifa, ela está em horas, ela está kWh e não em minutos. Então vamos converter isso aqui para hora também. Eu posso verificar que 30 minutos é a metade de uma hora, que dá 1/2 de hora. Por que eu fiz isso, pessoal? Para essa minha energia dar em kWh. Então esse meu cálculo aqui no final, a minha unidade que eu vou ter vai ser potência que está em kW e o meu tempo em hora. Logo, a minha unidade vai dar, né? Ó, tô inventando o português. Vai dar em kWh. Fazendo as contas, eu sei que a potência é igual a 5 kWh, tá? Vezes 1/2, isso eu vou ter uma energia elétrica consumida por banho, importante isso, ó, uma energia por banho de 2,5 kWh. Agora eu tenho a unidade que a questão me faz a referência do valor. Então assim, isso é o que eu gasto por banho. Então, se eu quiser analisar em grana, ou seja, quanto que isso tem de contribuição para a minha conta, eu tenho que fazer uma regra de 3. Então, vocês vão aprender isso na parte da matemática, a regra de 3, que diz o seguinte: se eu colocar aqui, ó, aqui vai ser o meu dinheiro, e aqui vai ser o meu kWh, ou seja, a energia que eu estou consumindo. O que a tarifa me diz? O que a Companhia de Energia Elétrica me informa? Que a cada 1 kWh eu gasto 0,5 reais, ou seja, 50 centavos. Mas por banho eu gasto 2,5 kWh de energia. Então aqui vai ser o meu X. Tá? E na regra de 3 o que eu faço? Eu igualo essas frações. Logo, X sobre 0,5 tem que ser igual a 2,5 kWh. E aqui vai ter um que eu nem vou colocar. Interessante, ó pessoal, 0,5 aqui eu coloquei do meu dinheiro, tá? Não confunde com esse 0,5 que é o meio que eu coloquei aqui embaixo no banho. Então o meu X, vou trocar de cor, ele está dividindo, passa multiplicando. Então vai ser 0,5 vezes 2,5, onde em reais, em grana, eu vou gastar 1,25 reais. Certo?
que vai ser o meu consumo em dinheiro. Então cuidem com as alternativas, tá? Porque conhecendo vestibulares, eles podem botar uma alternativa sendo como 2,5. Se ele perguntar quanto que tu gasta em dinheiro por dia. Só que 2,5 não é em dinheiro, isso aqui é energia que eu gastei. Em dinheiro, 2,5 kWh é igual a 1,525 reais. Meu Deus, R$1,25, certo? Então assim, agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado. Eu sou o professor Jean Pegoraro e, pessoal, nunca se esqueçam, né, que a física esteja com vocês. Um abraço, tchau, tchau.